Hey guys, what's up? We're Tyler here. Enriquecedores e enriquecedoras, sejam muito bem-vindos ao canal Enriquecendo Seu Inglês. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique, serei seu professor de inglês nesta jornada maravilhosa rumo ao aprendizado da nossa querida língua inglesa. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo maravilhoso que temos já, uma playlist interessante aí, né? Nós já temos alguns vídeos interessantes, importantes, que quem quer aprender inglês já precisa dar uma olhada aí, beleza? Deixa nos comentários as sugestões, alguma dúvida que ficar eventualmente, tá? Que eu respondo, pode ficar tranquilo. E se você quiser falar comigo particularmente, eu deixo sempre o meu celular aí para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, ok? Pessoal, como eu havia comentado em alguns vídeos, né? Eu cheguei a falar para vocês, esse aqui é um modal verb. O que é um modal verb? São os verbos modais. Nossa, professora, agora virou São Paulo Fashion Week aqui? Não tem nada a ver com moda, não. Modal verb significa em relação à modalidade, tá? Modalidade. Pessoal, uma característica muito interessante dos modal verbs, e eu acho que particularmente eu gosto bastante, né? E eu acredito que vocês também vão gostar. É que na conjugação, lembra que quando a gente via a conjugação dos outros verbos, né? Nós vimos o verbo to be, que tinha 3 conjugações, os outros verbos geralmente 2 conjugações, né? Diferentes, sempre para o he, she, it, né? E eram diferentes. Os modal verbs, olha que maravilha, pessoal! Olha que maravilha! Os modal verbs, para todas as pessoas a mesma conjugação. Que delícia, velho, que delícia! Maravilha, né, pessoal? Bom, então eu vou falar com vocês. Hoje o vídeo vai ficar um pouco extenso, tá? Porque tem bastante coisa para falar com vocês. Então, por favor, fica até o final para você aprender legal, para você entender direitinho como é que faz, tá? Eu vou falar sobre 6 modal verbs, tá? Que são os mais utilizados. A gente teria outros, tá? Nós teríamos outros, porém eu acho que eu enxergo como não sendo verbos modais, os outros auxiliares. Eu vou citar alguns: o would, o will, o ought to. Seriam, às vezes o pessoal enquadra como verbo modal, mas eu vejo mais como auxiliares, tá? De repente, numa outra oportunidade eu vou comentar sobre isso, tá? Mas hoje eu quero falar sobre os 6 mais utilizados verbos modais. Vamos! E aí eu vou dar as características de cada um, tá? Porque cada verbo modal, o ruim do verbo modal, então vamos lá, o bom do verbo modal é que a conjugação é a mesma, tá? A conjugação é a mesma para todas as pessoas. Porém, o ruim é que eles têm características diferentes. Bom, isso não é tanto problema. Mas o grande problema dos verbos modais é que eles não têm uma tradução específica, né? Então, para as pessoas que gostam de traduzir, como eu fazia quando eu falava dos verbos, né? Eu trazia a tradução para ficar fácil, né? Para quem está começando a aprender. Esses aqui, eles são um pouco complicados para a gente traduzir, por exemplo, em uma palavra, né? Às vezes ele traz um contexto, um significado, né? Que vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo, nós não teremos grandes problemas. Beleza, pessoal? Vamos lá então começar. Bora comigo. Primeiro verbo modal que eu quero falar com vocês é o can. Can, traduzindo, eu vou colocar sempre entre aspas, tá, gente? Vou colocar sempre entre aspas. Poder. O verbo poder. Então, o can, ele expressa capacidade, ele expressa habilidade e ele expressa permissão. Então, por exemplo, Mom,
Can I go to a party? Mãe, eu posso ir a uma festa? Né? Opa, permissão, tô pedindo permissão, né? Aí ela fala, oh, yes, you can. Deu permissão. Um exemplo de habilidade. I can use this hammer as a champion. Vamos supor, né? Eu consigo utilizar... Ah lá, já mudou, né? Não é mais poder, é consigo. Eu consigo utilizar este martelo como um campeão. Suponhamos, né? E uma capacidade, por exemplo, I can understand the whole concept. Estou pegando um exemplo aqui. Eu consigo, mudou, né? De novo, eu consigo entender o conceito inteiro, tá? Então expressa uma relação de capacidade, habilidade e permissão, em que a tradução seria, entre aspas, poder, né? E aí a gente vai ver as três formas que os verbos modais aparecem. Ah, mais uma coisa, pessoal, mais uma coisa. A gente não utiliza o auxiliar. Lembra quando eu falei sobre a afirmativa, negativa e interrogativa? Que eu mostrei um vídeo específico, inclusive se você ainda não viu, é bom você dar uma olhada, tá? Um vídeo específico falando sobre a negativa e a interrogativa no inglês, que a gente utilizaria um auxiliar, o do, né? E aqui nos verbos modais, eu acho que eu até comentei no vídeo, né? Ah, nos verbos modais a gente não precisa. Chegou o momento, ó, nos verbos modais nós não precisamos de auxiliar. Ele mesmo faz a afirmativa, ele mesmo faz a negativa, é claro, com o auxílio do not, né? E ele mesmo faz a interrogativa. Olha que beleza, cara. Depois, às vezes as pessoas falam, ah, os verbos modais são difíceis. Não, cara, não. Eles são difíceis às vezes para a gente entender essa parte aqui do que cada um faz, né? Como não tem uma tradução específica. Mas uma vez que você entendeu, e é mais legal a gente ver num contexto, inserido num contexto, você nunca vai ver isso jogado. Você vai ver num contexto, e aí do contexto você consegue tirar o significado, tá? Então vamos lá. Da afirmativa. I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. Então eu posso, você, vocês podem, ele pode, ela pode, isso pode, nós podemos, eles ou elas podem. Olha só que maravilha, todo mundo aqui, Henrique. Todo mundo aqui, professor. Isso mesmo. Não mudou para he, she, it. Não mudou para ninguém. Todo mundo conjuga com can. Aqui, pessoal, quando a gente vai para a negativa, olha só. Esse aqui é a forma mais comum de se aparecer, tá? Essa é a forma mais comum de se aparecer. Só que, vamos lá. Eu não. I can't. You can't. He can't. She can't. It can't. We can't. They can't. Ok? Eu não posso, você não pode, vocês não podem, ele não pode, ela não pode, isso não pode, nós não podemos, eles ou elas não podem, tá? Esse aqui é muito mais comum de aparecer no dia a dia e tal. Só que se você estiver falando de uma maneira formal ou escrevendo, né? Essa forma aqui é a forma como nós deveríamos escrever formalmente, tá? Cannot. É junto mesmo, tá, pessoal? É junto mesmo, não tem espaço, não tem espaço. É junto, tudo junto. Cannot. Forma formal, ok? Uma coisa que não é tão usual, não aparece. Vocês acho que a maioria aí nunca viu assim, né? Nunca viu assim. E aí a maioria de vocês iria confundir com esse daqui, ó. É outra coisa. Então, já vamos aproveitar para o nosso momento Little Tip. O Little Tip de hoje é o seguinte. Cannot. Pode não só. Esse aqui é separado, gente. Esse é separado. Cannot. Pode não só. Traduzindo, né? E aí a gente poderia utilizar ele com outro significado, com o mesmo significado, só que mudando as palavras, né? Ao invés de can not, eu poderia colocar not only, ou eu poderia colocar but also, mas também, não só, ou então mas também,
certo? Dá essa ideia. Mas pessoal, não é muito utilizado, tá? Então esse foi o momento Little Tip de hoje. Não vai ter muito, você não vai ver muito isso aqui, tá? Não vai ver. Mas, de repente, se aparecer é bom ficar ligado, né? Muito bem. Aí entendemos a negativa, agora vamos para a interrogativa. Olha só, pessoal, não vai ter segredo. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can they. Ah, Henrique, então nos verbos modais a gente usa praticamente aí a mesma estrutura, né? Tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. É basicamente isso, só cuidado que aqui a gente usa com not, né? Então vai ficar um pouquinho diferente. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? Então, eu posso, você pode, vocês podem, ele pode, ela pode, isso pode, nós podemos, eles ou elas podem, né? Interrogação, dúvida, beleza? Muito bem, esse foi o can. Aí agora nós teremos mais 5, então vamos lá. Aula extensa hoje, pessoal, aula extensa, vamos lá. Vamos lá. O próximo agora que eu quero falar é um parecido com o can, tá? Parecido com o can. Vamos lá então. Aula bem extensa hoje, pessoal, mas é importante. Eu quero falar os verbos modais todos em uma aula. Could. Então, deixa eu... posso até deixar aqui então. Copiaram já, né, pessoal? Aí o professor... Nossa, professor, você é preguiçoso? Então, could é poderia. Nossa, professor, tá me parecendo preguiça isso aí, hein? Não, gente, sério, não é. Não é, juro que não é. É só pra gente tentar deixar um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Quando a gente tem o could, eu vou falar de isso aqui, ó. Habilidade passada. Pode ser, né? Ou então, uma possibilidade remota. Ou então, pedido formal. Então lembra que eu falei, Mom, can I go to the party? Esse é um pedido informal, né? Agora, Mom, could I go, digamos, Mom, could I go to dinner with you? Mãe, eu posso ir ao jantar com você? Imaginamos que seja um jantar formal, né? Então, Mom, could I go to dinner with you? Beleza, pessoal? Então, could, traduzindo, né? Poderia, entre aspas, né? Porque a gente falou já que não dá para traduzir literalmente assim, né? É um pouco mais complicado. É uma forma mais polida também. Eles usam bastante, por exemplo, could you pass me the salt? Você poderia me passar o sal, por gentileza? É uma forma polida, uma forma cortês, tá? Então, para expressar habilidades passadas, né? Aqui ele teria uma espécie de significado do used to, né? Então, eu costumava fazer algo. Então, eu era capaz de fazer alguma coisa, né? Uma possibilidade remota, né? We could do this. Nós poderíamos fazer isso. Mas não tem muito sentido, né? E um pedido formal, como eu já falei. Então, pessoal, sem muitas dificuldades aqui, sem muitos problemas. Na afirmativa, I could, you could, he could, she could, it could, we could, they could. Então, lembrando, eu não vou ficar traduzindo porque senão o vídeo vai ficar mais extenso ainda. Eu falei no primeiro, né? Então vocês já pegaram um jeito, né? I could not, you could not, he could not, she could not, it could not, we could not, they could not. Ou então, I couldn't, you couldn't, he couldn't, she couldn't, it couldn't, we couldn't, they couldn't. Tá? Então a afirmativa, could, as pessoas poderia, aqui não poderia, né? Então I could not or I couldn't, eu não poderia. E could I, could you, could he, could she, could it, could we, ou could they. Deu uma apagada aqui. Could they, yeah. Então, eu posso, né? Eu poderia, beleza?
Tranquilo, pessoal? Deixa nos comentários se não ficou claro alguma coisa aí que eu explico pra você, hein? Por favor, não vá embora com dúvidas, beleza? Copiaram? Vamos pro próximo então. Vamos lá. Próximo, olha só. Esse aqui é um pouco mais complicado da gente traduzir. Esse aqui já é um pouco mais complicado. Porque não tem, ele muda muito. Ele muda muito com relação ao contexto que ele está inserido. Ó. Vamos lá. May. Nossa, professor, você está falando de mês agora? Não, não é o mês. Não é o mês de maio, não. Não é o mês de maio, não. Para com isso, não é isso não. É o verbo modal. É uma forte possibilidade e também serve para pedir permissão. Tá? E aí a gente vai traduzir mais ou menos assim. Poder. Ih, Henrique, agora você me ferrou, hein? Poder ou então pode ser que. Ixi, Henrique. E agora? Calma, então vamos lá. Pessoal, may. Pessoal, uma coisa que eu não comentei. Lembra que no infinitivo dos verbos normais a gente colocava to? Então, to be, to understand, to know. Aqui a gente não coloca o to, tá? Mesmo quando a gente vai juntar com outro verbo, a gente não coloca o to antes do verbo modal. Não existe. Não existe, tá? E depois também, né? Por exemplo, I may have to. Não fica I may to have. Olha só. Aqui é o seguinte. May. Forte possibilidade. Pedir permissão, tá? Então, I may go to travel next week. Ó, percebam, né? I may go to travel. Aí, beleza. I may go to travel next week. Então, pode ser que, eu vou traduzir assim, pode ser que eu vá viajar na próxima semana, né? Veja que ele deu uma possibilidade, sim, só que ela é muito forte de acontecer. Então, I may go to travel next week. Pode ser que eu vá viajar na próxima semana, mas é com quase convicção, tá? Uma forte possibilidade. E pedir permissão, é a clássica, né? May I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Aí já vem aqui, né? Não, aí você não traduzia como pode ser que eu vá ao banheiro, não. Interrogativa, né? May I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Então, aqui fica o seguinte. Afirmativa. I may, you may, he may, she may, it may, we may, they may. Então, né? Pode ser que eu, pode ser que nós, pode ser que vocês. Na negativa. I may not, you may not, he may not, she may not, it may not, we may not, they may not. Ou então, gente, eu confesso para vocês que eu particularmente nunca vi escrito assim. Nunca vi. Mas existe, tá? Existe. Eu nunca vi utilizarem, mas existe. Existe. Então eu coloquei mayn't. I mayn't, you mayn't, he mayn't, she mayn't, it mayn't, we mayn't, they mayn't. É meio estranho de falar, né? Prefiro utilizar isso aqui, tá, gente? Prefiro utilizar isso aqui. De repente em algum lugar eles não aceitam essa forma, né? Então eu acho que é melhor vocês não utilizarem aqui. Até porque, gente, vamos ser sinceros, né? Sejamos sinceros. Aqui é separado mesmo, tá? Separado. Sejamos sinceros. Quanto de abreviação essa conjectura proporciona, né? Qual que é a grande vantagem de colocar o apóstrofo aqui, né? Fazer a contração. Não vejo muita vantagem, mas tudo bem, tudo bem. E na interrogativa, may I, may you, may he, may she, may it, may we, may they. Ok? Tudo bem até aí? Ótimo. Então, pessoal, vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo. Já vimos três. Temos mais três. Então, may. Aí agora a gente vai ver um outro que é um pouco parecido. Veja bem, eu vou te dizer o seguinte. Aqui a gente viu que a possibilidade ela é forte. Nesse próximo é a possibilidade também, só que é uma possibilidade remota, tá? Eu falei que a única coisa chata dos molar verbs é isso, né?
É a gente tentar entender o significado de cada um. Copia, tá, gente? Copia, não esquece de copiar. Possibilidade remota. E aqui é o might. E aí, a utilização dele é justamente a possibilidade remota. E aí aqui eu traduziria da seguinte forma, né? Lembrando que é aproximações, tá, gente? Não é uma tradução literal, não é uma tradução específica. Eu vou traduzir como pode ser. Pode ser. Já que é uma possibilidade remota, né? Pode ser. Não pode ser que, né? Então, might not. E aqui, aquela maravilha, né? Aquela maravilha. Os verbos modais, gente, eles são um pouco esquisitos, né? Quando a gente faz as contrações na negativa. Então vamos lá. Então might, possibilidade remota, você vai traduzir que pode ser, tá? E na afirmativa, I might, you might, he might, she might, it might, we might, they might. Na negativa, I might not, you might not, he might not, she might not, it might not, we might not e they might not. Ou então I mightn't. Eu vou pronunciar o T, mas não é assim, tá? I mightn't. Não, você ficaria I mightn't. Meio que come. I mightn't, you mightn't, he mightn't, she mightn't, it mightn't, we mightn't, they mightn't. É difícil, né? Difícil. Mas, gente, sinceramente, pouco utilizado. Até na linguagem falada eles não falam isso, porque é difícil de falar, né? É chato de falar, é ruim de falar. Parece que você engasgou, né? Então, não tem muita possibilidade, né? Não faz muito sentido. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, possibilidade remota, vai. Então, pessoal, aqui é o seguinte, né? O might, como eu estava falando, possibilidade remota. Aí a gente viu como que fala na afirmativa. Na negativa, might not ou mightn't. É aquela coisa que parece que está engasgando, né? É pouco visto também. Eles pouco utilizam na linguagem falada. Então, eu aconselharia vocês a utilizar might not. E aqui eu coloquei propositalmente, pessoal, com o might em específico, tá? Com o might nós não utilizamos, tá? Nós não utilizamos na interrogativa, tá? Ele só vai aparecer na interrogativa de maneira indireta, tá, pessoal? Maneira indireta. Por exemplo, do you think I might do something? Você acha que eu poderia fazer algo? Entende? Então a gente não utiliza, tá? Eu coloquei justamente aqui para ilustrar, para ficar bem claro que não existe o might na interrogativa, tá? Might I? Não, estilo de luta, não tem, tá? Só de maneira indireta, como eu falei para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá, continuando. Tá acabando. Falta mais dois. Agora vamos ver o must. O must, ele vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser um pouquinho diferente. Aí agora com o must nós teremos a interrogativa. Só com o might mesmo, viu, gente? Vamos lá. Então, must. Ele vai dar uma ideia de obrigação e proibição, tá? Claro, obrigações quando a gente está falando na alternativa, né? E quando nós falarmos da negativa, obrigações e proibições. Então, quando a gente estiver falando na afirmativa, obrigações e na negativa, proibições, tá? Aí a gente traduz mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Esse é um pouco melhor para traduzir. Dever. Como é uma obrigação, dever. Então, aqui fica must. Aqui fica must not. Ou então mustn't. Must I. Então, I must, you must, he must, she must, it must, we must, they must. Aí na negativa,
I must not, you must not, he must not, she must not, he must not, she must not, it must not, we must not, they must not. Ou então a nossa amiga contração, né, as contractions. I mustn't, you mustn't, he mustn't, she mustn't, it mustn't, we mustn't, they mustn't. Pessoal, esse aparece às vezes, tá? Esse aparece às vezes. O do caso do might, eu nunca vi aparecer, tá? Eu nunca vi aparecer em nenhuma série, eles não usam, eles não falam. Aqui já vi pouco também, mas acontece de aparecer, então é bom ficar ligado nisso aí. Agora na interrogativa. Must I, must you, must he, must she, must it, must we, must they. Certo? Também continuando com a mesma ideia de que não muda das pessoas, né? Não muda nas pessoas. E por último, pessoal, muito conteúdo, hein, gente? Muito conteúdo. Então, se você ficar com alguma dúvida, deixa o seu parecer aí nos comentários. Coloca a sua dúvida aí. Tem bastante coisa. Por último, é o nosso amigo should. Should. Esse é interessante. Aí aqui, ó, a gente vai falar assim, ó, aproximadamente também, né? Como deveria. Entre aspas, sempre, porque eu já falei, não é muito bom traduzir, não é muito interessante traduzir ao pé da letra. Agora nós temos o último aqui, que é o nosso amigo should. Então o should, ele dá a ideia de conselhos e recomendações. Olha só, conselhos ou recomendações. Então, uma forma de conselho, vai. You shouldn't go to the party because you could be infected, né, nesse período de pandemia. Então não vão às festas, pessoal. Você não deveria ir à festa porque você pode correr o risco de ser infectado, né? Beleza? Tudo bem. E uma questão de recomendação também. Vamos supor, you should study more, né? Dando uma recomendação para que você estude mais. Você deveria estudar mais. Aí a gente pode traduzir literalmente. Você deveria estudar mais. Beleza? É mais nesse sentido mesmo. Então aqui fica do mesmo jeito. Pessoal, se você está gostando desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Estou ensinando passo a passo aqui, estou ensinando bem devagar para que fique bem compreendido. E se você não entendeu, pode me chamar no particular, pode deixar nos comentários que eu vou te responder, tá? Então, should, que é o nosso último modal verb. Aí a gente vai ver o seguinte. Na afirmativa, I should, you should, he should, she should, it should, we should, they should. Aí na negativa, I should not, you should not, he should not, she should not, it should not, we should not, they should not. Ou então, I shouldn't, you shouldn't, he shouldn't, she shouldn't, it shouldn't, we shouldn't, they shouldn't. Então, mais uma vez aqui, né? Aqui uma forma mais informal, aqui um pouquinho mais formal também, né? Não é tão mais formal, mas tudo bem. Se você for um dia escrever um texto mais formal, opte por essa daqui, né? Mas eles utilizam bastante as duas nesse caso, né? E na interrogativa, should I, should you, should he, should she, should it, should we, should they. Ok, pessoal? Bem, de matéria, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Agora vamos fazer um pouquinho de exercício. Eu vou colocar um caso para cada um, né? Eu vou colocar um exercício para cada um, porque é o que cabe aqui. Mas já vai dar para ter uma boa noção. Copiaram? Vou apagar então tudo. Ai, agora apaguei tudo. Nossa senhora. Muito bem, pessoal. Copiaram? Vamos lá então. Olha só. You use this axe like a champ. Você
usa esse machado como um campeão. Olha só, reparem que eu usei uma abreviação aqui, né? Champ de champion, campeão. Então aqui tá dando uma espécie de habilidade, né? Então, you can, claro. You can use this axe like a champ. Like a champ. Olha aqui, segunda. You get the door, please. Você atender a porta, por favor. Uma coisa que eles usam muito, tá? Então aqui é uma espécie de pedido, né? É uma espécie de pedido. Então, claramente, could. Could you get the door, please? Você pode atender a porta, por favor? Olha só, aqui ele está pedindo permissão, né? I come in, eu posso entrar? May I come in? Muito utilizado também, você vai ouvir muitas vezes nas séries, né? May I come in? Eu posso entrar? Será que eu posso entrar? Uma forma bem formal de pedir permissão, tá? Uma forma bem formal de pedir permissão. Aqui eu dei a dica na segunda frase, hein? They go to the party. They're not sure. Olha aqui, usei uma contração, né? Usei uma contração. Eles, ou elas, né? Irem à festa. Eles não têm certeza. Então, they might. Lembra? É uma coisa, é uma possibilidade remota, né? Uma possibilidade remota. Então, talvez eles vão, talvez não. Tá? Olha aqui. He do his homework. Ele fazer seu dever de casa. Aqui é uma obrigação, né? Aqui é uma obrigação. Então, he must do his homework. Ele deve fazer seu dever de casa. Aqui, you really give her some advice. Você realmente dar a ela algum conselho. Então, aqui uma sugestão, uma ideia de conselho, né? You really should give her some advice. Poderia ser ao contrário também, tá, pessoal? Poderia colocar you should really give her some advice, estaria correto também, tá? E aí, pessoal? Conseguiram fazer? Conseguiram entender? Novamente eu falo, deixa nos comentários se você não entendeu alguma coisa, me chama no particular qualquer coisa, se você não entendeu, quiser me perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa comigo a respeito disso, tá? Eu sou todo ouvidos, no caso, olhos, né? Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu acho que quem ficou até aqui merece, né? Merece dar um like, merece uma salva de palmas aí, né? Porque vocês foram heróis. Aula cumprida hoje, eu sei, mas eu precisava passar esse conteúdo em uma aula. Foi um conteúdo mais denso, mas é importante, tá? Muito importante, porque são muito utilizados os modal verbs, ok? So, guys, então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe nos comentários, compartilha por favor esse vídeo, tá? E assista aos outros vídeos também da nossa série, da nossa jornada, tá? So, guys, thank you so much for coming today and being here with me. I hope you enjoyed it as much as I did. I see you later. Bye bye.